E para concluir essa etapa da cura desse paralítico, eu queria ainda dizer e afirmar por que que Jesus disse: levanta-te, depois de dizer estão perdoados os teus pecados, disse-lhe: levanta-te. Claro, ele era paralítico, o primeiro sinal para alguém que está num processo de imobilismo profundo é a mobilidade. Tem que se colocar em movimento, tem que abrir a porta, tem que sair de casa, tem que deixar o leito, tem que se desatar, tem que jogar as cobertas para fora de si, tem que se levantar. Do contrário, nada aconteceu ainda. Levanta-te. Toma o teu leito, porque chega de tu seres carregado pelo leito. Agora é hora de tu carregares o leito, o teu e o de outros. Esse tempo de ser carregado acabou. Agora é o tempo de você carregar aquilo no que você era carregado. E agora é tempo de você carregar os que já te carregaram o tempo todo, a vida inteira. Amigos e familiares. Pessoas que nesse ambiente da casa tanto nos adoecem frequentemente. Muitas das nossas doenças não são bacteriológicas nem virais, são doenças relacionais. São doenças adquiridas pela disfuncionalidade familiar, relacional, psíquica, na troca de energia. São energias negativas entre pai e mãe que filhos absorvem profundamente desde sempre. Desde o ventre materno, desde que eram fetos, já começam a absorver a energia da mãe, a voz grosseira, tosca do pai, ou a emoção amargurada, infeliz da mãe. Já vão envenenando os fetos no ventre. Assim como João Batista estremeceu de alegria, conforme a gente já viu aqui no início da exposição de Mateus, quando a gente falou de João Batista, está tudo aí gravado. Assim como ele estremeceu de alegria com a presença de Cristo como embrião no ventre de Maria, assim também a gente adoece pelos ódios paterno-materno, das figuras parentais, os desentendimentos, as trocas cheias de energia, de antagonismo. Seus pais eventualmente se casaram um contra o outro e se odeiam e se odiaram e vêm se odiando. E ninguém nasce num ventre desse e é embalado, quando é embalado num berço desses embalos agônicos, aflitos, ansiosos e infelizes de uma família que só promove essa aura energética negativa que vai fazendo mal a todo mundo. E a gente vai absorvendo, e absorve não apenas como impressão psíquica, com as suas negatividades, absorve em todos os níveis, que frequentemente a gente não consegue nem conceber que esteja absorvendo, mas está. A infelicidade familiar é contagiosa. Ela atinge mais e é mais penetrante, é mais pervasiva do que uma Covid-19. Ela passa. E não é preciso que um mosquitinho da dengue pique de um e leve para o outro, não.
passa o tempo todo, passa até quando a gente está calado, não está falando nada. Às vezes é o silêncio que mais grita. É uma animosidade tão horrorosa, familiar, onde as pessoas se proíbem de falar, resolvem se vingar usando os instrumentos do silêncio, uns contra os outros, e vão se machucando, vão adoecendo, vão mudando toda a estrutura, vão criando uma arquitetura de perversidade. E ainda tem a realidade dos vasos comunicantes, porque os vasos se comunicam nas nossas relações variadas no corpo e no ambiente familiar. A gente vai contagiando uns aos outros. Quando é uma família cheia de amor, de graça, de perdão, de justiça, de equidade, de verdade, de bondade, de misericórdia, isso tudo sara, cura, faz bem, melhora o sistema imune, faz você se tornar uma pessoa com uma resistência a tudo, infinitamente superior ao que você poderia imaginar. Agora, para o mal também, especialmente para o mal, porque, infelizmente, as casas, as famílias, onde reina a paz, onde há filhos da paz, são poucas. E Jesus enfatizou o significado da gente entrar numa casa onde haja filhos da paz. Ele disse em Lucas, no capítulo 10, aos seus discípulos: quando vocês forem andando por aí, de aldeia em aldeia, não fiquem em nenhuma casa que nela não haja pelo menos um filho da paz. Se naquele lugar aonde vocês chegarem e vocês saudarem, dizendo paz seja neste lugar, houver a retribuição, a reciprocidade de olha bem, de um filho da paz, permanecer ali. Mas tem que ter pelo menos um lugar de ancoragem, pelo menos um espírito de luz, pelo menos um espírito de bem, do bem. E um espírito do bem não é um espírito Deus, pátria e família, é um espírito fé, esperança e amor, misericórdia, compaixão, fidelidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Esse é o espírito da luz, é o espírito do Filho de Deus, é o espírito do Filho da paz. Em relação a quem eu posso desenvolver um elo, a tal ponto que Jesus disse: se você chegar e não encontrar ninguém na casa assim, não fique aí. Não fique aí. E olha, ele não estava mandando pessoas aparentadas voltando para dentro das suas casas. Ele estava, em Lucas 10, enviando os seus discípulos, adultos e maiores de idade, para visitarem muitas casas e famílias, vilas e aldeias. Mas, dentre as recomendações, uma das mais importantes no que definia a estada, a permanência, o escolher o acolhimento de um determinado teto, de um telhado de aconchego, de um ethos, era que houvesse ali um filho da paz. E Jesus não está dizendo isso por dizer, não é uma condição moral. Se tiver crente na casa, fica aí. Não, ele não queria nem saber disso.
Ele sabe todas as coisas, mas do ponto de vista imediato, ele não sabia nem o que era isso. Conforme você imagina isso, para ele isso e nada. Era a mesma coisa. Ele está falando de paz real, de realidades que os principados e as potestades identificam, que os anjos enxergam, que os seres invisíveis penetram, que o nosso Pai que está nos céus reconhece. Ele está falando não de fachadas, mas de realidades profundas, que só podem ser medidas por sensores espirituais. Quando vocês chegarem, digam: paz seja nessa casa. E se vocês detectarem uma devolução da mesma vibração, da mesma frequência de paz, podem ficar aí. Do contrário, passem adiante. Agora, imagina quando isso tem a ver com família, com realmente seu pai, sua mãe, os seus irmãos. Tem que haver paz. Se não houver paz, se não houver pelo menos um filho da paz com quem você possa se aliançar, se vincular e se fortalecer para resistir o que vocês tenham que juntos resistir, não fique aí. Como se não houvesse, preste atenção, na casa do Gerazeno, foi aquele endemoninhado que antecedeu a nossa fala agora do paralítico na última semana. Um filho da paz, ou não houvesse na casa dele uma esperança de construção de paz, que ele não pudesse ser o primeiro porta-voz a anunciar aquela mensagem que era mais do que uma oralidade, é uma vibração energético-espiritual, psíquico-energético-espiritual, de algo novo que estava habitando o coração dele, Cristo vivendo nele, a paz de Cristo arbitrando nele. Jesus não o teria mandado para lá se ele não tivesse esse potencial de adubar esse lugar com as sementes daquilo que nele tinha florescido. A mesma coisa nesse episódio aqui. Tem muita gente a quem Jesus cura e ele não diz: volta para a tua casa. Ele só diz: vai para o teu caminho, segue o teu caminho. Encontra a tua vereda. Mas há alguns que ele diz: volta para a tua casa. Por quê? Porque são essas pessoas em relação às quais a família teve um poder essencial no adoecimento dessas pessoas. E que agora elas voltando cheias de perdão, como é o caso desse homem, sem culpa, pacificado, desamarrado, colocado em estado de mobilidade total. Ou como foi no caso do Gerazeno, livre dos demônios, vestido em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus, para quem Jesus diz: não, não vem comigo não. Melhor para ti é voltares para tua casa e contares a eles tudo que Deus fez por ti. Foi o que ele fez. Embora, tendo feito isso, ele não tenha ficado lá. Ele estava tão tomado, tão possuído por aquela palavra da Boa Nova, que no caso do Gerazeno, que é o episódio anterior, em Mateus 8, se diz que ele foi, e depois de pregar em casa, de anunciar em casa a bondade de Deus, ele foi por todas as Decapólis, pregando em todas aquelas 10 cidades e contando a bondade de Deus, a boa nova, a graça, o amor, o acolhimento, o perdão, a libertação dessa doçura de Jesus que fizera aquela maravilha por ele.
E aqui é a mesma coisa. Muito provavelmente esse homem era um doente da família. Nós, preste atenção no que eu estou lhe dizendo, e eu estou fazendo questão de falar bem devagar. Nós somos pessoas, na maioria das vezes, que adquirimos as nossas enfermidades na família. É um centro irradiador de doenças emocionais, de travamentos afetivos, de bloqueios sentimentais, de sepultamentos de esperança e de significado para viver, porque o pai parece nos odiar, a mãe parece nos querer mal, ou eles juntos na sua soma parecem achar que nós somos uma desnecessidade pesada e preocupante enorme para a existência deles, que sem nós passariam melhor muitas vezes, ou várias vezes. É assim que você percebe as circunstâncias e as situações. E a gente não raramente fica doente da cultura da família da gente. Da cultura que vocês acabam chamando, ou foi apelidado no meio religioso evangélico, de maldição hereditária. Como se fosse uma coisa mágica, que viajasse de um para o outro por osmose. Eu tenho vários livros que eu escrevi há 30, 40 anos atrás, no tempo que isso era moda para todo lado, mostrando a idiotice dessa afirmação. E que esses males não são curados com magia, nem com passe, mas com lucidez, verdade, compreensão, constatação, desconstrução do fenômeno adoecedor, daquela constituição cultural que às vezes vem de tataravô, de bisavô e bisavó, avô e avó, pai e mãe, vem adoecendo 3, 4, 5 gerações e atinge a gente. E não raramente a gente passa para outros, para os filhos da gente. E a sequência de infelicidades prossegue. E as pessoas ficam dizendo que é o diabo. Não, o diabo é a cultura da tua família. É a idiotice cristalizada. É o desamor enraizado. É a amargura como extrato da essência perversa de vocês. É esse ou é essa a poção maligna dessa feitiçaria que vai passando de geração em geração dentro da casa de vocês. E a gente vê as repetições acontecerem, os fenômenos em recorrência contínua. Por isso Jesus diz, vai para a tua casa. Porque muito provavelmente esse indivíduo tivesse enfermado na família. E Jesus conhecia muito bem esse significado de uma família legal, boazinha, de gente boa, mas que tem um poder de desconstrução enorme da gente. Porque ele próprio, Jesus, teve essa experiência. Aqui em Marcos, no capítulo 3, se você ler, você vai ver, tem que ler lá em Marcos 3. Tem que ler que chegou a notícia para a mãe de Jesus e para os irmãos de Jesus que ele não tinha tempo para comer, nem para beber, nem para dormir, que ficava curando gente de dia e de noite, que as multidões se atropelavam à porta dele e que ele não parava de fazer o bem diuturnamente. Tinha virado uma espécie de gadareno celestial, fazendo bem o tempo todo, de dia e de noite, libertando gente para todo lado. Aí Maria e os irmãos disseram, está escrito em Marcos, no capítulo 3. Maria e os irmãos dele disseram, ele está louco, vamos prendê-lo. Imagina só.
Meu pai e minha mãe, olha que eu era doido, mas meu pai e minha mãe nunca tiveram uma atitude dessa de dizer, e se tivesse sentido, teriam muitas e fartas razões para o terem feito. Nós vamos prendê-lo, como às vezes acontece. Essa semana eu visitei uma pessoa muito amada, que a família teve que tomar uma ordem e dar, e criar, e construir uma documentação que criasse a plausibilidade do retiro dele do ambiente social cotidiano para uma clínica, porque ele não estava conseguindo cuidar dele próprio. Então, isso pode acontecer. E não é raro que aconteça. Mas nos dias de Jesus isso não existia. De modo que as pessoas também não tinham muita alternativa de mudarem de casa. Não era tão fácil assim. Frequentemente eram famílias grandes habitando um lugar pequeno. E vocês imaginam a dificuldade sempre de muita gente morar junto, socado num lugar pequeno. Como a troca fica muito mais intensa ainda. E Jesus, como eu ia dizendo, sabia exatamente dessas dificuldades que a família significa. Porque, como diz Marcos 3, Maria e os irmãos disseram, vamos lá, e foram. Não ameaçaram, só não foram. Foram e chegaram. Presta atenção, foram e chegaram. E o que é que fizeram? Jesus estava dentro de uma sala, cercado de gente, dentro e fora da casa. Aí Maria mandou um recado, dizendo, diz para ele lá dentro, que a mãe dele, os irmãos dele estão aqui fora mandando ele sair. E Jesus, sabendo de tudo, com todas as antenas ligadas e conectadas a todos os corações humanos, esperou chegar o recado. E aí o recado chegou. Tua mãe e os teus irmãos estão aí fora mandando que tu saias. Aí Jesus disse, quem? Há um sarcasmo aqui. Quem? A minha mãe? E os meus irmãos? Em verdade eu vos digo, e diz o texto, os textos do Evangelho. Os sinóticos todos narram esse episódio. Que ele, olhando em volta, olhou para cada mulher, para cada homem, para cada menina, para cada menino, para cada moço, para cada jovenzinha, para cada um naquele lugar, e disse, eis aqui meu pai, minha mãe, meus irmãos. Pois todo aquele que ouve a minha palavra e pratica a minha palavra, esse é meu pai, minha mãe, minhas irmãs e meus irmãos. Esse é minha família. E Maria e os irmãos tiveram que dormir com esse barulho. E não há notícia alguma de que ele tenha saído para obedecer à demanda. O mais forte é isso. Eles tiveram que esperar o tempo que tiveram que esperar, e Jesus foi na direção deles quando foi apenas e exclusivamente no timing deles. Do contrário, era doença. Aceitar aquela ordenzinha mariana, aquela demanda dos irmãos, tem que vir aqui agora e se submeter àquele capricho infantilizante, àquela vontade de controle, de dominação ignorante, aquela falta de consciência respeitosa para com a liberdade adulta de quem cresceu, não podia ser obedecida, senão a gente entra num processo que é apelidado de codependência familiar. É quando a doença de pai, de mãe, de irmãos começa a criar uma cultura e um elo e uma cadeia
de um sistema fechado para dentro do qual a gente pula e dentro do qual a gente se coloca em estado de submissão. E a gente passa a ser dependente daquela volição coletiva adoecida. E fazer uma troca com essa vontade coletiva adoecida é adoecedor para qualquer um. De modo que Jesus não foi, eles tiveram que esperar o tempo, a hora, o prazo, o timing da adulteza do Filho do Homem para ir ao encontro deles. E se for diferente, faz você ficar dodói. Inevitavelmente. Lá em João, aqui no Evangelho de João, no capítulo 7, você vê o seguinte, está dito, que os irmãos de Jesus disse: quem é que, tendo o que tu diz que tu tens, os poderes que tu tens, os feitos que tu fazes, as palavras que tu carregas, tendo tudo isso, fica fazendo os seus feitos em oculto, em aldeias pequeninas da Galiléia, de outros lugares distantes? Tu tens que ir para a capital, para Jerusalém, para dentro do templo. Se é isso que tu fazes, é mais ou menos o conselho de Satanás em Mateus do capítulo 4. Vai para o pináculo do templo. Vai para o átrio, vai para onde está o povo, vai para um lugar de visibilidade, vai e pratica o marketing da maior reconhecibilidade possível. Porque ninguém que, tendo o que tu dizes que tu tens, tendo isso, faz os seus feitos em oculto. E aí a conclusão do apóstolo João, que está lá em João, no capítulo 7, é a seguinte: pois, preste atenção, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. É por isso que Jesus, escolado disso, não só pela experiência de todos os profetas e homens e mulheres de Deus no Velho Testamento e à volta dele, no mundo dele e sob a observação dos olhares dele, experimentavam e reproduziam e ensinavam a mesma coisa que ele veio a afirmar peremptoriamente, a saber, que nenhum profeta é profeta na sua própria terra, nem entre os seus, nem na sua própria casa, nem na sua própria família. É o lugar onde você é, por último, reconhecido. Por último, reconhecido é na sua casa. É o lugar da maior resistência. A família é um ambiente escatológico radical mais profundo que a gente tem. Deixa eu lhe dizer. A família é um ambiente escatológico radical mais profundo que a gente tem. A família é um ambiente escatológico aduzindo às últimas coisas, aos extremos. Mais radical que a gente possa ter é a família. Quando é para o bem, nos cura. Quando é para o mal, nos adoece mortalmente. Aí ele diz a esse homem: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Não é vai para uma casa, é vai para a tua. Onde estão teus vínculos, onde estão as pessoas que viram você ir perdendo os movimentos, que viram todo o seu processo de imobilismo, de paralisia. Vai e abre-te lá. Vai e mostra-te. Vai e apresenta esse novo olhar, essa nova cara, essa nova atitude, essa nova liberdade, essa nova mobilidade, essa nova saúde, esse novo modo de ser. Vai e mostra, e revela, abre as
páginas do Evangelho da tua vida, para que eles leiam nos teus atos a boa nova de Cristo Jesus escrita nas ações da sua existência e nas novas perspectivas do teu olhar, das tuas interpretações, da tua vida, das tuas posturas, das tuas atitudes, do teu comportamento, do teu caráter, que vai expressar essa boa nova, esse evangelho inscrito com fogo de esperança no teu coração. Volta para a tua casa. Vai para a tua casa. Esse é o primeiro lugar que eu tenho que ir, é para a minha casa. Na esperança de encontrar lá um filho da paz. O problema é quando a gente volta para casa e só encontra lá não os filhos da paz, mas os filhos de outro P. Que é uma pena. Mas ainda assim, eles têm que ter a chance de nos ver. Eles precisam ter a chance de nos observar. Eles precisam que nós demos a eles a chance de que o evangelho escrito na nossa vida, praticado pelas nossas ações, manifesto como atos da nossa libertação trazida por Jesus, seja por eles também percebido. O que eles vão fazer com isso é outra coisa. Se eles acolherem com alegria, e se eles, olhando para nós, enxergarem-se, se a gente voltando, eles nos virem como espelho que reflete quem eles são e daquilo do que nós ficamos doentes, como absorvedores deles, como para-raios deles, como nervo exposto deles, como ente de maior sensibilidade do ambiente deles, a ponto de que caímos naquele estado enfermiço e pecamos nós mesmos os pecados deles, coletivos, ou desenvolvemos os nossos a partir dos erros, equívocos, contradições, maldades, infelicidades e manifestações crônicas da ansiedade ou do desespero deles, que veio a nos adoecer e nos matar e nos fazer morrer em vida. Assistirmos cada dia da nossa morte se aproximando sem nenhum poder de mobilidade em qualquer direção que fosse. Volta para tua casa. Eles têm que ter essa chance de te ver. Agora, não chega lá gritando. Não chega lá como um crente, pelo amor de Deus, como um crente, um chato, um nervoso, um histérico, um maluco. Senão, não houve cura em ti. Houve só arrogância, presunção. Você não se enxergou, não se viu. Quando é Jesus que entra na gente, a gente volta em paz. A gente volta com luz nos olhos. A gente volta irradiando graça. A gente volta contagiando vida. A gente volta como um choque ambulante do Evangelho do amor de Deus. A gente choca como uma inegabilidade de que Deus de fato está em nós e que operou em nós e que nos libertou e que nos largou e que nos desamarrou e que nos empoderou para que a gente que andava carregado agora carregue. Para a gente que era levado agora ande leve. Para a gente que era amarrado agora desamarre. E aí isso vai ser o melhor choque de possibilidade positiva que a minha casa terá, que a tua casa terá. Volta para a tua casa. O Evangelho, quando diz essas coisas, não diz por acaso. Ele não descreve um tratado
sobre psicodinâmica familiar, mas nos ensina o caminho da cura, o caminho das soluções, e aonde habitam as sedes das nossas enfermidades, tanto quanto onde habitam potencialmente as sedes da manutenção da nossa cura, ou aonde estão os lugares mais nevrálgicos para os quais a minha nova presença no Evangelho, nascida de novo e regenerada, vai produzir a esperança da transformação, o choque da graça, que pode acordar a minha família inteira e todos à minha volta. De modo que o lugar que me fez mal agora é invadido pelo bem que de mim emana, brota, eclode e jorra. É isso que eu desejo que você tenha entendido. Antes que o nosso tempo acabe, antes que a nossa hora termine, é isso que eu espero que você tenha entendido. Volta, e ele partiu para sua casa. Volta, e ele partiu para sua casa. Essa é a primeira manifestação de obediência prática, concreta dele, ou uma das primeiras. A primeira foi tomar o leito, levanta. Segunda é toma o leito. E a terceira, volta para casa. É esse combo aí, de expressão de cura. Já não sou mais um paralítico, por isso eu levanto. Já não sou mais um impotente, por isso eu tomo o leito. Já não sou mais uma vítima da minha família, por isso, curadamente, eu retorno para casa, levando e emanando graça e cura divina, esperando encontrar filhos da paz, irmãos da paz, paz da paz. Agora, se nenhum deles quiser, e eu senti que eles se incrustam e se fecham no imobilismo adoecedor que foi aquilo que no passado quase me matou, eu os abençoo e vou no meu caminho. Você não tem que ficar, como Jesus disse, tem que ter filho da paz para que algum telhado me sirva. Se não houver nenhum filho da paz, nenhum sinal de pacificação, depois de ter cumprido a minha parte de revelação da boa nova para esse lugar onde eu fiquei doente, se mesmo assim lá ninguém quiser, eu procuro o meu novo lugar, vou fazer uma casa para mim. Vou criar um novo etos, um novo telhado de significado do Evangelho para a minha existência. Vou ressignificar um lugar como família, como casa para mim. E sobre isso, Jesus ensinou muito, quando não deu nenhuma ênfase idolátrica ao gene, ao DNA, a nada disso. O maior exemplo disso é que Maria, que tinha filhos e filhas, quando Jesus morria na cruz, olhou para um discípulo dele e disse a João, que também tinha pai e mãe: eis aí a tua mãe. E disse a Maria acerca de João: eis aí o teu filho. E o texto prossegue dizendo: daquele dia em diante, João a levou para casa. Porque não há da parte de Jesus nenhum culto ao DNA. As relações são boas aonde elas são boas, e as melhores são onde existem as melhores. Isso é família. Isso é saúde. Isso é cura. Agora, às vezes, a gente tem que ter coragem de dizer: a continuidade aqui é adoecedora. Eu tenho que ter agora a coragem de ressignificar um lugar e chamá-lo de minha casa, de meu lar, e acender ali o meu fogo. Por isso é que o lugar do fogo é chamado de lareira. Lar
É o lugar onde eu boto aquele fogo íntimo e me aqueço, me esquento, me aconchego. No lar eu tenho a minha lareira. E é aí que eu ressignifico o meu mundo, num lugar que me aconchegue. Eu espero, em nome de Jesus, que você tenha entendido o que eu falei. E que você tire todo o proveito possível desse evangelho simples e da graça de Deus que chegou até você.